Bom, gente, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos aí que estão acessando essa live, quem está acompanhando também pelos outros canais de transmissão. Eu sou o Leão de Chemari, sou presidente do DCE da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e a gente está abrindo agora a nossa primeira semana de encontros com pré-candidatos a deputado estadual e ao governo do Estado de São Paulo. Uma semana para a gente discutir, debater e falar um pouquinho sobre a realidade da Univesp, né? Sobre a realidade da nossa universidade, que ela já tem hoje cerca de 50 mil estudantes, saltando para mais de 80 mil estudantes a partir aí de agosto, com o ingresso da turma de 2022, né, em 3 eixos, né, eixo de licenciatura, eixo de computação e o eixo de administração, que é o novo eixo criado, e a Univesp sendo aí uma universidade pública estadual que atinge praticamente todo o estado, né? São mais de 400 polos espalhados aí por mais de 350 municípios, são 53 polos na cidade de São Paulo, que fazem parte da rede Unicel, e mais aí polos em municípios de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes, enfim, a ideia, o projeto da Univesp é chegar a todo o estado, né? E aí, a ideia dessa semana, né, do que foi pensado, é de a gente fazer um debate, tanto com os candidatos ao governo, que tem como incumbência indicar o próximo presidente da Univesp, né, e esse presidente, sendo um cargo de confiança, ele está diretamente ligado às vontades, né, e ao projeto político que o governador eleito defende, vai querer aplicar, né, como também uma nova forma de você interagir, né, e se relacionar com as centenas de prefeituras do estado que ofertam os polos da Univesp, né. Então a Univesp, ela tem ela é vamos dizer assim, é quase que o estado da arte do pacto federativo, né? Porque você tem o estado ofertando um curso e você tem as prefeituras ofertando a estrutura. Então, se esse pacto não estiver funcionando bem, a universidade também não funciona, né? E aí você acaba tendo vários problemas que os estudantes eles vêm enfrentando ao longo dos anos, né? Então, a ideia da semana é fazer esse debate, é provocar os candidatos, né, os pré-candidatos a deputado estadual, a falarem um pouco sobre a realidade do ensino superior, a realidade da educação como um todo no estado de São Paulo, né, as diferentes realidades que a gente encontra em todo o estado, ligado à acessibilidade, ligado à própria dificuldade de aprendizado. Nós estamos retornando ainda esse período de ainda não é pós-pandemia, né, mas que com certeza a geração mais jovem, de 17 a 18 anos, que vai acessar o ensino superior, ela vai vir com ainda mais dificuldades de compreensão de várias disciplinas devido a esses 2 anos de, entre aspas, né, EAD do ensino médio, porque, entre aspas, porque nós que somos estudantes EAD, de fato, né, baseados em polos na Univesp, entendemos que o ensino remoto que foi aplicado no ensino médio, no ensino fundamental, não é a mesma coisa do que a educação à distância baseada em polos que as universidades públicas ofertam no Brasil, não só as públicas, né, mas também as universidades privadas, né. Então, eu queria também só registrar a presença aqui, né, dos diretores do DCE que vão ajudar a gente a tocar essa live. Alguns estão ainda em trânsito, vão estar entrando daqui a pouco, né, é aquela coisa normal do estudante que trabalha e estuda, mas aqui está o Douglas Alberto, que é o diretor do Movimento Estudantil, que ajudou na produção desse evento, a Ellen, que é diretora de Movimentos Sociais, a Ivani, a Ellen abriu a câmera aí, boa noite, Ellen, obrigada, bem-vinda. A Ivani, que é a nossa diretora da assistência estudantil, que está baseada, a Ellen é Hortolândia, certo? Eu sempre confundo. Orlândia, interior. Orlândia. A Ellen está em Orlândia, a Ivani lá em Marília, lá no interior de São Paulo, tem o Igor aqui, que é o nosso diretor de TI, que está aqui em São Paulo também, aqui na Zona Sul, perto de onde eu moro também, eu estou aqui na região da Embu-Mirim, certo? Deixa eu ver quem mais eu vejo aqui. Eu acho que por enquanto esse, mas mais gente vai estar chegando daqui a pouco. Também queria dar um boa noite, um abraço aqui para a Luciana Trindade, que super amiga aí, que se conhece das militâncias do Conselho de Trânsito e Transporte, ela que também é do PSB e também pré-candidata a deputada estadual. Então, obrigado pela presença e por acompanhar aqui com a gente, certo? E então, vamos começar a bater o papo com eles. Então, eu queria aqui dar uma boa noite e apresentar primeiro aqui a Andrea Werner. A Andrea Werner é pré-candidata do PSB, né, pré-candidata a deputada estadual, acredito que pela primeira vez, né. A Andrea Werner, ela, peraí, opa, aqui, né,
ela é ativista, né, profissional da área de inclusão, certo? E o Lucas também, o Lucas Romero, do Partido Novo, também eu acho que também deve estar na primeira candidatura, que é empreendedor, é engenheiro formado pelo Unesp e também formado lá em Berlim, na Alemanha. Então, boa noite, Andréia. Boa noite, tudo bem? Seu áudio está baixinho, não estamos te ouvindo. Tenta ver aí, está bem longe. O telefone acho que está com um problema no áudio. Deixa eu tirar da tomada aqui, ver se melhora. Melhorou? Melhorou alguma coisa? Não, está baixo ainda. Se você estiver usando fone, alguma coisa, pode deixar sem, que às vezes ele capta melhor. Não, eu não estou com fone, na verdade. Não estou com fone. Não sei o que está acontecendo com esse telefone. Estava funcionando até ontem. Tá, a gente consegue te ouvir, mas está um pouquinho longe, mas tudo bem. Posso ir lá pegar um... Se você quiser fazer o teste aí e colocar o fone com o mic, às vezes a gente pode ver. Se ficar um pouquinho mais alto. Tá bom. Obrigado. Então, boa noite, Lucas. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? É em Piracicaba, né, no interior? Piracicaba, terra da pamonha, aqui interior de São Paulo, nossa querida e grande Piracicaba. Tudo ótimo, muito trabalho, muita coisa acontecendo aí nesse ano de 2022 e é um prazer enorme poder estar presente com vocês, utilizando já a tecnologia EAD, né, essas modernidades que se intensificaram nos últimos anos e poder discutir um pouquinho sobre aquele assunto que eu adoro, aquele assunto que eu acredito ser a ferramenta de maior transformação na nossa sociedade, que é a educação. Perfeito. Seja bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade aí, pelo espaço de falar com a gente. Enquanto a Andréia vai arrumando, eu queria também fazer uma outra abertura com vocês também, para explicar, assim, o DCE da Univesp, né, o Diretório Central de Estudantes, ele é uma entidade que foi criada há pouquíssimo tempo, né, foi criada agora em abril desse ano, só que resultado de um movimento que a gente iniciou nos últimos 2 anos, né, reunindo e conversando com estudantes da universidade, dos diversos polos, diversos cursos, das turmas. Eu sou da turma 2020, né, das turmas anteriores às nossas, e depois com as turmas que foram chegando. E um dos desafios na educação à distância, sem dúvida, é a comunicação, né, é você conseguir propriamente ter o conceito de turmas, né, e os estudantes se sentirem acolhidos pelos colegas. Por quê? Porque o modelo EAD que o Brasil adota, ele não é muito, assim, sociável, né? Então, é muito comum o estudante, ele se inscreve no curso, ele tem acesso ao ambiente virtual, e ele fica sozinho lá, entregando as tarefas, contando as notas dele. E como a gente teve esse período totalmente à distância, né, ao longo dos 2020 e 2021, por conta da pandemia, sem as provas presenciais, a grande parte, toda a turma dos alunos de 2020 e 2021 não se conhecem. Então, nenhum aluno se encontrou presencialmente até hoje, porque não teve nenhuma atividade obrigatória nos polos nesses últimos 2 anos. Agora, tem alguns alunos que vão entrar aqui também, que são de 19 e de 2018, que já tiveram um pouco dessa experiência, né, de ir até o polo. E tudo isso contribui com o quê? Contribui com a dificuldade, né? Atrapalhou bastante a gente a conseguir formar e criar essa organização. Eu já fui de movimento estudantil presencial, eu fiz Federal de São Carlos, participei de DCE lá na época, e é diferente quando você está em uma universidade onde tudo já está consolidado, basta mudar a gestão, do que quando você chega em uma universidade e é tudo mato. Tudo tem que ser criado do zero. Então, a gente debate hoje como que a gente vai fazer votações, porque não tem um sistema ainda que comporte 80 mil estudantes no mesmo local. Só para dar um exemplo técnico, um dos exemplos de coisas que não passam na cabeça, né, não está na mente de quem pensa em gestão universitária, a Microsoft foi a licitada pela Univesp aí durante o ano passado, e ela oferta uma ferramenta chamada Teams, né, já deve ter ouvido falar, e os estudantes usam o Teams. Pois bem, o Teams tem um limite de 25 mil membros em um mesmo grupo. Bom, mas nós seremos mais de 80 mil. Como é que eu faço para fazer a eleição, se o grupo do Teams só cabe 25 mil? Essa é uma pergunta sem resposta, mas é uma pergunta que nós já encaminhamos para o presidente da Univesp, e que com certeza vamos rebater também para os candidatos ao governador, porque é uma questão básica elementar de gestão. Como que a gestão atual da Univesp, do PSDB, no caso, né, Rodrigo Garcia, / João Dória, ano passado, fazem uma licitação estadual de centenas de milhares de reais, que não comporta
o tamanho da Univesp, né, o tamanho dos estudantes. Então, só dar um exemplo bem básico do problema que é você ter uma gestão de educação que não entende a realidade da educação à distância, né? E o que incentivou muito a gente a falar, não, vamos fazer essa semana, não importa a audiência, mas o importante é iniciar a conversa, é porque a gente começa a ver que, da mesma forma como às vezes em outras áreas da economia, alguma área diz, não, mas o gestor que está lá, ele nunca pisou na favela. Como é que ele vai falar de política de inclusão na favela se ele nunca veio aqui? Pois bem, nós, estudantes de EAD, nos sentimos assim em relação a tudo. Porque quem hoje está à frente da gestão da educação, ou os governantes, né, todo mundo que está na gestão, ninguém foi formado na EAD. Todos foram formados em universidades presenciais. E mesmo os maiores entendedores da área de educação, de ensino superior, ainda assim, eles não vivenciaram a realidade da EAD. Então, todo mundo está aprendendo, né? Nós estamos aqui aprendendo, criando esse movimento estudantil à distância que nunca existiu, né? E os gestores também. Então, vamos ver agora, André, fala de novo aí, vamos ver se melhorou. Estão me ouvindo melhor? Bem melhor. Tá ótimo. Agora tá show de bola. Obrigado. Então, agora eu vou abrir de novo para você dar a boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Tudo jóia. Quiser falar, André, fazer uma apresentação rapidinha de você, aí depois eu volto para o Lucas também. Primeira coisa, uma pequena correção, a Luciana Trindade, ela está como pré-candidata a federal. Tá, que ela teve estadual na última, é verdade. Sim, ela é uma dobrada minha, importante, inclusive. Eu sou Andréia Werner, eu sou jornalista, eu sou fundadora do Instituto Lagarta Virapupa, que dá suporte para famílias de pessoas com deficiência. Sou mãe do Theo, de 14 anos, que é autista, e esse é o motivo pelo qual eu cheguei aqui. Lá em janeiro de 2012, eu comecei um blog, pouco tempo depois que ele tinha sido diagnosticado, chamado Lagarta Virapupa, que é o nome de uma musiquinha do Cocoricó que ele gostava. Comecei relatando as minhas vivências, mas cresceu muito mais do que eu imaginava, virou uma grande rede de informação, de apoio, de suporte, de organização de eventos inclusivos, de rodas de conversa, de ativismo. A gente bate em político quando precisa também, a gente entra com a ADI quando precisa também. Em 2018, eu me candidatei pela primeira vez a deputada federal pelo PSOL na época, já fiquei como suplente, tive quase 45 mil votos, e aí foi quando eu vi que a causa da acessibilidade, da inclusão das famílias de pessoas com deficiência estava precisando mesmo de representatividade. E aí venho agora como pré-candidata a deputada estadual. Eu acho que a gente ainda não tem representatividade nesse sentido na Alesp, e eu acho que, na verdade, no geral, a gente precisa melhorar muito aquela legislatura que está lá na Alesp, né? Então, estou aí aberta como pré-candidata a deputada estadual agora. Perfeito. Obrigado, Andréia. Lucas? Diga, pois não. Pode fazer uma apresentação sua agora. Tá. Sou Lucas Romberg, de Piracicaba, sou engenheiro de formação pela Unesp, né? Assim como vocês, vim de uma das universidades públicas de São Paulo. Foi um prazer enorme também conhecer, em conversas com o Leandro, em pesquisas, realmente me aprofundando na operação da Univesp, os dados, a participação, a inclusão que essa universidade traz, ela é muito transformadora para a nossa sociedade no estado de São Paulo. Queria parabenizar a Andréia pelo movimento dela, pela causa dela, e pelo sotaque mineiro. Eu morei em Minas também, Andréia, admiro muito esse sotaque mineiro. Tive a oportunidade na minha vida de, através da educação, abrir portas e construir muitas pontes que me trouxeram até esse momento da minha vida. E a minha missão hoje, como empreendedor, gerador de emprego dentro do estado de São Paulo, é retribuir, através da educação, todas as oportunidades que eu tive dentro da nossa sociedade. É isso aí, pessoal. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar a bater esse papo aqui. Começa a nossa primeira live com estaduais. Eu acho que uma pergunta que é importante a gente fazer para os dois é justamente o que esperar da Alesp, né? A gente tem uma realidade hoje do estado de São Paulo, que ela é, pelo menos para quem é envolvido com política, ela é bem conhecida, de que, e não só São Paulo, a maioria dos estados, as assembleias legislativas estaduais, elas são muito loteadas por região, né? Então, na verdade, você tem uma distribuição dos votos, onde você tem candidatos que geralmente são ex-prefeitos
de algumas regiões da cidade que disputam aquele mesmo eleitorado naquela região. E aí, por ser essa distribuição muito distrital, né, muito regional, geralmente quando você tem um candidato que tem uma pauta mais transversal, né, uma pauta qualitativa e não uma pauta regional, ele acaba fazendo desafiando o sistema. Né? Então, a gente teve, nesse passado, na legislatura atual, aqueles casos, os pontos fora da curva, né? Caso de Janaína Pascoal, né? A própria Marina, que vai conversar com a gente da rede, também conseguiu uma eleição de uma forma não tão dependente do regional, mas, em geral, o regional é o que manda, né? Então, você tem, né, a Alesp, muitos dizem que é a aposentadoria dos coronéis do interior de São Paulo, né, aquela turma que está sempre lá e não sai, e mesmo entre os partidos de esquerda, aí você tem que mesmo, por exemplo, entre o PT, mesmo, muitos nomes que estão sempre lá também, e pouca renovação. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês comentarem é como é se colocar para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, sabendo disso e sabendo que vocês precisam chegar num público que normalmente é um público que costuma votar mais regionalmente, né, mais naquele deputado que vai trazer a ponte, que vai trazer o colégio, que vai trazer a estrada, e como convencer esse eleitor de que a pauta qualitativa, né, dos temas que vocês defendem, ela pode ser mais interessante para ele depositar o voto dele. Eu acho que eu não brigo, bem entre aspas, né, de voto com o Lucas. Eu acho que a gente está em segmentos bem distintos, e é interessante isso, né? Eu acho que a primeira barreira que a gente tem, como pessoas que não são da política, é entrar na política de alguma forma, porque o sistema ele é feito para favorecer quem já tem mandato, né? Então, quem já tem mandato já tem um gabinete, já tem emenda, já tem verba de gabinete e já está em campanha desde o ano passado. Quem é novato, né, principalmente se não tiver muito dinheiro, que é a realidade, acho que da maioria, eu espero que seja, pelo menos é a minha, né, a gente fica lutando para, né, agora foi a primeira vez, inclusive, que eu entrei na vaquinha, que eu comecei com a arrecadação de fundos, porque é muito difícil você lutar com quem tem uma máquina a seu favor, né, já está lá. E, inclusive, os próprios partidos, quando vem a questão do fundo eleitoral, costumam dar mais dinheiro para quem já tem mandato. Isso é um dos critérios, geralmente, que são utilizados. Então, a gente lutar contra isso já é muito difícil, que é você quebrar todo um sistema que favorece quem já tem mandato. A minha causa é meio diferente. Eu acho que, primeiro, porque eu comecei pela internet, né? Então, eu acho que, naturalmente, se espalhou. Quando eu fui candidata federal em 2018, dos quase 45 mil votos, 30 mil votos foram no interior. A maioria dos meus votos foram no interior e muito espalhados. Não tem igual, no meu partido tinha, por exemplo, a Rosana do Vale, que agora foi para o PL, que se você olhava o mapa de votação dela, era todo na Baixada Santista, tudo ali. Igual, por exemplo, o Márcio França, o Caio, tudo. Se você olha, o meu voto, ele é todo espalhado no interior. Porque eu comecei a chegar nas pessoas através da internet. Então, isso, de certa forma, deu acesso. E tem uma diferença que eu falo do voto familiar. Né? Porque tem algumas pessoas que são candidatas que quem vota é o filho ou a filha, aquela coisa. Quando é uma pessoa dessa causa, que envolve a família inteira, né? Independente de quem seja, aí vota a mãe, vota o pai, vota a avô, vota a terapeuta, a professora. Então, é muito diferente, assim, o tipo de campanha, de voto que eu acabo levando é muito diferente desse que é característico de região, porque ele é totalmente pulverizado, ele pega a família. Então, a dificuldade que eu tenho é essa questão, que eu estou brigando com quem tem muito mais dinheiro e já tem um gabinete todo trabalhando desde o ano passado para se eleger. Posso falar? Leandro? Pode falar. Posso falar? Exatamente, eu acho que a André ela abordou muito bem essa questão da dificuldade do primeiro ingresso, na verdade, né? Porque, de fato, o sistema ele é construído e ele é votado, isso que é mais importante, né? A gente viu aí recentemente, a nível federal, a nível estadual, inúmeras votações que fortaleceram cada vez mais o sistema e as pessoas que ali já estavam, né? E o Brasil ele sempre teve essa política feudalista, assim, vamos dizer, de certo modo, criando aqueles feudos eleitorais regionalizados. E hoje, bem alinhado ao que o André falou, a principal ferramenta que a gente tem de diálogo e de chegar nas pessoas é a internet, né? Antigamente, a gente só conseguia chegar nas pessoas dentro da política tradicional através de poucas mídias, né? Aquelas mídias que tinham um alcance dela limitado,
através daquele material impresso que você tinha que levar até a pessoa. Hoje a pessoa vem, conhece a sua rotina, conhece a sua vida, conhece as suas bandeiras e o seu trabalho através da internet. Então, assim, a ferramenta da internet é o principal instrumento que nós temos hoje para levar a nossa pauta e o nosso diálogo para as pessoas. Então, esse é o ponto de vista mais importante. E quando você fala da questão do regionalismo, o regionalismo é muito importante, principalmente assim, em configuração política representativa da região, né? Mas você tem coisas muito maiores que o ponto de vista regional, que é você defender um estado com 645 cidades, aí, 46 milhões de habitantes, dentro de uma causa que todo mundo tem acesso a ela, todo mundo é afetado a ela. Por exemplo, a educação. Todos nós aqui entendemos a realidade da educação do nosso estado. Vamos pegar São Paulo, por exemplo, a gente discutindo de educação. São Paulo é o estado mais rico da nossa nação, o maior orçamento da nossa nação. O terceiro maior orçamento, na verdade, é a cidade de São Paulo ainda. E hoje nós temos, por exemplo, nos indicadores de educação em 5º lugar. Isso não é coerente. São Paulo tinha que ser melhor em tudo. São Paulo tinha que saber usar os seus recursos e utilizar as melhores ferramentas de política pública para ser melhor e eficiente em tudo. Porque nós, paulistas trabalhadores, trabalhamos e geramos recursos para isso. Outros problemas maiores, aí tem a ver com outras esferas, por exemplo, dentro do Pacto Federativo. Eu não sei se vocês sabiam também, mas a cada R$10 que o Estado de São Paulo produz e manda para a União, apenas 90 centavos voltam. Então, daí que vem aquele diálogo dentro do Pacto Federativo, que São Paulo é boa parte como Estado mantenedor da União. Isso é um fato. Se vocês pegarem as universidades, por exemplo, 69 universidades federais, apenas 3 dessas 69 estão no Estado de São Paulo. As outras são estaduais, as outras são institutos. O governo de São Paulo teve que fazer esse investimento na educação superior e se tornou pioneiro. Embora isso precisa ser corrigido e sempre melhorado, mas hoje nós temos as melhores universidades do país aqui. É uma pena nós não termos as melhores escolas ainda, né? Mas nós temos, por exemplo, as universidades que são um espelho de todo o trabalho que a gente pode chegar discutindo dentro do assunto de educação. E realmente tem que ser uma pauta assim, que transcenda toda essa questão do regionalismo. Senão a gente não chega. Perfeito. Não, com certeza, a questão da história da expansão das federais é um debate que pode ser feito, porque teve motivos, né, históricos para a configuração do ensino público superior de São Paulo ter sido configurado da forma como ele está. E, na verdade, a Univesp ela acaba surgindo meio que numa contramão do que a expansão da EAD estava lidando, né? Então, agora eu queria entrar um pouquinho na educação, para depois chegar no ensino superior, mas para conversar com vocês, assim, né? A gente passou agora por 2 anos de pandemia, né? É a pergunta básica, né? O pensamento que todo mundo sempre tem, né? Tipo, como que vai ser daqui para frente, né? Então, a gente passou por um período onde todo mundo foi obrigado a aprender a trabalhar à distância, né? A trabalhar remotamente, né, de acordo com as suas realidades, seja no trabalho, né, o home office, com as mais diferentes formas e cobranças que ocorreram, e mesmo na educação, né, você teve, desde a situação do ensino fundamental e médio, aonde o estudante que tem uma coisa que é importante colocar, né, eu já tenho mais de 40 anos, estou numa faixa etária de grande parte do perfil do estudante EAD, sendo que o estudante do ensino superior presencial, ele é mais identificado com juventude, vamos colocar assim, mas a gente que já tem de 30 para cima, sempre, né, nunca pensou em não ter o computador em casa. Mas o estudante de 17, 18 anos, 15, ele não vê necessidade nem de ter um notebook. A conexão dele com o mundo é pelo celular, né? É diferente da gente que primeiro usou a internet lá na tela de computador, digitou, usou MS-DOS, etc., aprendeu a usar as interfaces gráficas e depois foi para o celular, né? Mas a gente sempre quer ter o computador em casa. O aluno não. Então, quando estoura a pandemia e as aulas são suspensas de uma semana para outra, mesmo o aluno de classe média, né, ou rico, não vou classe rica, eu acho que não entra no caso, mas a mesma classe média, da baixa até a média alta, às vezes, muitos não tinham computador. Quem tinha condição saiu correndo para comprar, porque agora eu preciso de um notebook em casa para eu fazer as minhas aulas lá na minha escola particular. Mas a maioria não teve isso. E teve também a questão da conexão, né? Muitos alunos que não tinham conexão
para poder tá estudando. O que a gente tem agora, né? Eu queria primeiro ouvir a opinião de vocês. Como que vai ser o perfil? Vocês acreditam que será o perfil de conhecimento do estudante que vai estar chegando agora nos próximos anos, tendo em vista que ele passou por 2 anos de pandemia, né? Assim, qual é a responsabilidade do governo do estado e o que a Alesp poderá fazer nos próximos anos no sentido de melhorar a qualidade ou nivelar o estudante que ficou 2 anos fora, né? Aprendendo as mais diversas ferramentas remotas para estudar, mas que agora ele está voltando presencial, né? Então, jogar um pouco esse debate na roda, porque ele vai conectar um pouquinho com a forma como o aluno ingressa no ensino superior na frente. Então, só a gente precisa falar um pouquinho. Educação básica, né, e fundamental. O que vocês avaliaram do que aconteceu na pandemia e o que a gente pode propor daqui para frente, em caso sejam eleitos, né, nesse próximo mandato? Vou começar com o André e depois com o Lucas. Pensando em educação básica, ensino fundamental, eu vi uma situação muito difícil quando a gente fala de acesso à educação mesmo, porque grande parte dos estudantes são pobres. Eu visitei casas há 2 anos, logo no início da pandemia, que tinha um celular para 5 crianças. E, às vezes, a hora da aula de uma coincidia com a hora da aula da outra. E aí a mãe tinha que escolher qual que ia ficar com o celular. E, às vezes, tem aquele pacote de dados que de vídeo mesmo só dá acesso a 15 minutos. Então, foi uma coisa que acentuou as desigualdades que a gente já tinha. Quer dizer, quem já tinha acesso ao ensino, às vezes, não tão bom e já tinha dificuldades para ir à escola, ficou mais prejudicado ainda. No meu segmento específico, que é crianças com deficiência, foi a maior evasão escolar que a gente teve. Foi quem mais deixou a escola foram as crianças com deficiência. O meu próprio filho entrou para a estatística. Ele frequentava uma escola que tinha classe especial e foi todo mundo pego de surpresa, ninguém soube adaptar aquelas aulas direito, ele não se adaptou àquilo, a gente desescolarizou ele no meio da pandemia e só voltou no ano seguinte. Meu filho entrou para a estatística de evasão escolar. Então, foi uma coisa de acentuação das desigualdades que eu nunca vi igual na minha vida, né? Por outro lado, quando a gente está falando de autismo, principalmente, e autismo grau 1 de suporte, que é o autismo chamado de leve, eu estava até conversando com uma amiga minha que é psiquiatra, que esteve aqui ontem, ela falando do tanto de paciente dela, autista leve, que melhorou o desempenho escolar durante a pandemia, porque quando tinha que frequentar presencial, seja na faculdade ou seja na escola, tinha muita dificuldade, não só pela interação com as outras pessoas, mas dificuldades sensoriais, barulho, aquele tanto de gente junto, calor e tudo. E de casa, essas pessoas começaram a performar muito melhor nas aulas virtuais naquela época. Então, a gente tem cenários distintos, mas esse cenário da evasão escolar é um cenário muito preocupante, principalmente entre alunos com deficiência e alunos mais pobres, que ficaram com o acesso muito prejudicado durante a pandemia. Bom, eu gostaria de dividir essa questão, pelo menos agora, em 2 partes, né? Vamos entender a questão, primeiro, do acesso, que eu acho que é muito importante essa discussão, e depois vamos entender dos números, né, da educação, o quanto que isso afeta realmente as nossas crianças e adolescentes na escola, né? Primeiro, sobre a questão do acesso, foi abordado realmente assim, a dificuldade de acesso ao próprio aparelho. O Leandro trouxe a discussão um pouquinho sobre o computador. A gente tem a questão da discussão sobre os celulares. Mas no Brasil, 54% dos domicílios não tem computador. Não tem computador. As pessoas não têm computador para acessar o sistema educacional à distância. Mas pior ainda é o caso, por exemplo, no caso de acesso à internet. 80% dos domicílios no Brasil apenas têm acesso à internet. Então, eu vou condenar que, se eu considerar que todo domicílio tem pelo menos uma criança, eu vou considerar boa parte da população a não ter nem o mínimo acesso à internet, ao sistema educacional à distância. Ela não vai ter nem acesso ao computador. E quando ainda tem o acesso, ela ainda tem as particularidades da própria casa, de ter que compartilhar, ter mais de uma criança dependendo desse equipamento no mesmo horário. Então, nós temos todas essas particularidades que vão, de fato, afetar a qualidade do ensino. Como, por exemplo, no Brasil, nós temos 40% dos jovens de até 18 anos não têm ensino médio completo. 40% dos jovens. 38% dos universitários, hoje já fui um deles, são analfabetos funcionais. A proficiência no ensino médio de português
é de aproximadamente 35%. A de matemática no ensino médio é de 10%. 10% dos nossos alunos são proficientes em matemática. É muito preocupante os dados da equação, se a gente analisar o conceito como um todo. E, obviamente, assim, a gente tem que entender que nesse período de pandemia, ninguém estava preparado para fazer essa adaptação com essa velocidade. Mas a gente sabe que ela veio, e ela veio para ficar, a questão da comunicação AD. Um dado muito importante, 57% das matrículas hoje no ensino superior são EAD. Então, nós já temos a dominância do ensino à distância em matrículas. O maior número de matriculados é EAD. Então, assim, cabe às instituições, seja elas privadas ou públicas, se estruturar fazer com que o sistema educacional consiga chegar nas mais particularidades de cada área. E, obviamente, assim, existe o papel do governo, do Estado, nesse meio, existe um grande papel realmente estrutural, nessa parte de qualificação, a parte da estrutura de comunicação e, principalmente, a parte de acesso das pessoas à internet e ao computador. A gente está falando que 20% dos domicílios não tem internet. A gente está ouvindo discussão que 25% das pessoas não conseguem comprar alimento. O cara vai comprar alimento ou o cara vai pagar a conta da internet para a família? E quem está prejudicado? As crianças. 40% dos nossos jovens não têm ensino médio. Obviamente, a gente sabe que investimento em educação básica é primordial nesse momento. A gente precisa olhar para dentro da educação básica no Brasil, corrigir todas essas distorções, seja elas sociais, seja elas geográficas, seja elas pandêmicas, e, obviamente, diminuir o impacto disso no futuro. Porque vai chegar um momento que não vai ter ninguém para pagar a conta, porque não estudou, porque não trabalhou, porque se não se qualificou ao mercado de trabalho. E essa conta vai chegar, não tenho dúvida. Perfeito, muito bom. Bom, vamos agora entrar um pouquinho agora na especificidade do ensino superior, né? O ensino superior paulista, ele é o mais antigo, né, do Brasil, né? A USP foi a primeira universidade fundada, em seguida a UFRJ também, mais ou menos na mesma época, mas a gente sabe, né, que o estado de São Paulo, ele sempre foi considerado a excelência, né, do ensino superior público, né, graças à USP, mas também à Unicamp, e depois a gente teve o surgimento das Unespes, né? E aí com a Unesp já num modelo mais distribuído, né? De muitos campi pelo estado todo, campos com menos cursos, né? Mas que chegassem em municípios menores, aonde a USP, que sempre foi mais baseada na cidade de São Paulo, com poucas unidades para o interior, e a Unicamp baseada ali na região de Campinas, aí tem Limeira também, né? Então esse foi o projeto que o Estado de São Paulo tocou ao longo dos anos. E, por tabela, você também teve, chegando um pouquinho atrasado, né, ou bem atrasado, as universidades federais, né, com a UFSCar, que acaba agora de completar 50 anos, né, foi ano passado, retrasado, a Unifesp, e bem recentemente, eu sei que eu sou fundador, eu trabalhei lá nos primeiros anos, a Federal do ABC. Né? E depois você ainda tem também o movimento dos IEFs, né? Institutos Federais, né? Também aí muito parecido com as Unespes, né? Então, esse acaba sendo o contexto das universidades públicas no estado de São Paulo. E nas estaduais, né? A discussão que sempre é a chave é a discussão que, por acaso, está na pauta de novo nessa última semana, que é do ICMS, né? Porque é o ICMS que banca quase que a totalidade do orçamento das universidades públicas. E a Univesp, como aí a última, né, a filha mais nova desse grupo todo, né, como universidade pública estadual, mas à distância, mas como universidade pública, ela também depende do ICMS para o seu financiamento. E depende também desses recursos para poder pensar em crescer. Né? Não necessariamente crescer no sentido de mais vagas, mais polos e mais alunos, mas no sentido de crescer fisicamente falando. Né? Então, a Univesp é uma universidade pública estadual que a gente pode dizer, ela tem sede, mas ela não tem campus. Ela tem apenas uma sede administrativa que fica dentro do IPT, que é um prédio dentro da USP, que ele não responde diretamente à USP, mas ele está lá na cidade universitária, e que tenha todo o corpo administrativo e que toca as atividades da Univesp. Ela não tem um campus, ela não tem um lugar que o estudante pode ir lá, passar uma tarde, ficar estudando, fazer uma reunião, jogar bola, uma biblioteca que ele vai lá utilizar. O estudante da Univesp não é
automaticamente cadastrado no sistema de bibliotecas nem da USP, nem da Unicamp, nem da Unesp. Se ele correr atrás, ele pode até conseguir, mas não é automático. Então, a gente tem aí a Univesp como nessa situação de limbo, né? Ela tem alunos, tem cursos, mas ela não existe fisicamente. E, é claro, nós precisamos do quê? De recursos para que a Univesp se torne uma universidade consolidada, né? Com todos os pilares fincados no chão, né? Com toda a estrutura básica e elementar que uma universidade pública espera. Uma questão que eu não coloco para vocês, mas só para vocês verem, uma pergunta que nós hoje não temos resposta. Aonde vai ser a sede do DCE? A gente não sabe responder. A gente não sabe para quem pedir. Porque se a Univesp não tem campus, não tem sentido eu pedir uma sala dentro do prédio administrativo que precisa de impressão digital para entrar e controle na porta. Para a DCE, entidades dos estudantes, não faz sentido. Eu vou pedir para dividir a sede do DCE da USP, ou eu vou alocar um prédio na Secretaria Estadual de Educação? Não sei. Não, mas só para vocês verem o limbo que os estudantes EAD, os anos da Univesp, eles se encontram. Então, colocando todos esses temas na roda, eu queria ouvir de vocês o seguinte: qual é a visão de vocês, a avaliação de vocês sobre a situação do ensino superior público no estado de São Paulo? Não apenas na Univesp, mas abrangendo o ensino como um todo. Como que vocês acreditam que o projeto de ensino superior, que já é tocado há quase 30 anos pelo mesmo partido, pelo PSDB, o caminho que ele segue, ele é o melhor caminho, ele é o único caminho possível, ou ele é um caminho que pode ser radicalmente mudado, radicalmente alterado, e outros caminhos podem ser pensados, não só pensando na questão do financiamento, que ela acaba sendo o ponto fundamental, mas mesmo no modelo acadêmico mesmo, né? Tipo, é um ensino que ele consegue incluir outros perfis, minorias, estudantes. O estudante do interior, ele consegue ser incluído não só pelos polos da Univesp, mas no ensino presencial, ele consegue trazer estudantes que têm algum tipo de dificuldade, deficiência, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, a visão macro, né, geral, do ensino superior público em São Paulo. Vamos inverter agora, começar pelo Lucas, depois eu passo para o André. Tá, vamos lá. Leandro, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu convivi com algumas dificuldades que vocês estão convivendo. Eu me formei na Unesp de Itapeva e eu entrei em 2008, que foi onde houve a expansão dos novos campos da Unesp. E quando eu cheguei lá, mal tinha sala de aula, mal tinha computador, não tinha absolutamente nada, não tinha uma estrutura, porque a estrutura ela deveria ser fornecida pela prefeitura e a universidade forneceria os professores e a parte científica, né? Quando a gente chegou lá, a prefeitura não tinha feito a parte dela, enfim, mas os alunos estavam ali, tinham feito vestibular e tinham que estudar. Então, eu convivi com muitas dessas dificuldades, eu entendo muito a realidade de vocês, o que vocês estão passando, né? Um pouco dessa necessidade. Eu fui fundador do Centro Acadêmico na Raça, a gente também não tinha sede, não tínhamos nada, não tinha espaço. Eu fui fundador da empresa Júnior do meu campus e fui um dos fundadores de um cursinho pré-vestibular para crianças carentes que a gente tinha na própria universidade, com 40% de taxa de aprovação. Lecionado por alunos da própria Unesp, né? Então, eu entendo um pouco dessas dificuldades. Quando a gente analisa a ótica do cenário da educação superior no estado de São Paulo, a gente sabe que o formato educacional do estado de São Paulo, ele foi eficiente por um período de tempo. Ele chegou agora no momento onde ele começa, você começa a perceber pela performance das universidades paulistas, né? Dentro dos rankings de avaliações. Antigamente, nós tínhamos cada vez mais crescência, né, na posição desses rankings, coisas que já não acontecem mais. A gente vê algumas universidades federais performando um pouquinho melhor e tão bom quanto as universidades estaduais paulistas. Mas o grande problema disso, Leandro, realmente você tocou nesse assunto, é a questão do financiamento dessas universidades. Hoje, mais de 80% da folha salarial de uma universidade pública paulista, como, por exemplo, a USP, é gasta com custo de mão de obra, custo de professores, com colaboradores. Então, o que sobra para você estruturar e investir em pesquisa? Realmente dar condição estrutural para os alunos? Sobra muito pouco dentro do orçamento dessa universidade. A gente sabe que a gente precisa respeitar as independências dessas universidades. E o que o Estado poderia fazer para melhorar um pouco essa questão do orçamento, né? Permitir o orçamento do setor privado dentro das universidades. A gente sabe que existem inúmeras limitações. Deixar de ser um agente intermediador de recursos. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer?
Eu sou um trabalhador, gero imposto, mando dinheiro para o Estado vai lá e fala assim, vou pegar esse dinheiro do imposto do Lucas, vou mandar tanto para a Unesp, tanto para a USP, tanto para a Univesp e tudo mais. Por que eu não posso fazer uma doação direta e abater isso dentro da minha carga tributária, do meu imposto de renda para a universidade que eu escolher? Por que eu não posso fazer esse incentivo direto? Por que as empresas não podem fazer esse incentivo? Por que as empresas elas também não podem contratar serviço dentro da estrutura das universidades públicas? Por exemplo, eu tenho um laboratório de excelência que faz inúmeras análises importantes. Por que eu não posso contratar e, de certo modo, remunerar a estrutura da universidade utilizando esse serviço? Então, assim, o Estado ele precisa realmente olhar para dentro do sistema organizacional, principalmente de captação e gestão desses recursos, e, obviamente, tem muita coisa que a gente consegue fazer dentro do Estado de São Paulo como um todo. Nós precisamos fazer isso. Isso não funciona mais e isso é insustentável a partir de agora. E a gente sabe que, realmente, essa modalidade do ensino à distância, ela veio muito para consolidar essa mudança. E, sobre a questão do regionalismo, muito importante, uma das características da Univesp são a presença em 360 polos. 360 cidades, na verdade, basicamente. 360 polos, obviamente a gente sabe que tem cidades que tem mais de um. Eu me formei dentro da Unesp, que é uma universidade considerada interiorana. Nós tínhamos a USP da capital, tínhamos a Unicamp da região de Campinas, segunda maior cidade do estado de São Paulo, e nós tínhamos os caipiras da Unesp, que estavam todo mundo no interior. Mas imagina a dificuldade de um pai de classe média baixa ter que pegar um filho, mandar esse filho para São Paulo, pagar alimentação, hospedagem, transporte, viagem, saúde, todas as necessidades que ele demandava. Isso dificultava cada vez mais a questão do acesso do pobre realmente às universidades públicas. Não era nem por uma questão de vestibular e capacidade. Existe, de fato, essa barreira, mas também pela questão econômica. Então, o posicionamento da Unesp diminuiu esse impacto na questão orçamentária, educacional das famílias, e, obviamente, a gente sabe que a questão da EAD, da Univesp, ela vem para acabar com isso de vez. Um grande exemplo, dentro dos dados da própria Univesp, o orçamento dela é de 91 milhões, que equivale a 1,8 mil reais por aluno. Isso é apenas 3% do orçamento de um aluno da USP. 3%. E hoje vocês estão chegando, já assumiram a posição de segunda maior universidade do estado de São Paulo. A USP tem 97 mil alunos. E certamente a Univesp vai ser a maior universidade do estado de São Paulo, com um orçamento bem enxuto. Então ela precisa olhar para dentro, se estruturar para realmente conseguir alavancar e atingir todos esses objetivos, que é levar a educação de melhor qualidade possível, de transformação social para as pessoas. Eu estou adorando ouvir o Lucas, porque ele tem tantos números na ponta da língua. Estudou bastante. Está sendo uma super aula. Ô, André, estudou para mim, tá vendo? Bom. Eu sou mas só um comentário rápido. Eu gosto de números. Mas só um comentário rápido para vocês verem. A Univesp, ela acabou sendo a Unesp que você estudou, uma universidade presencial, mas como se fosse uma EAD, Porque dependendo da prefeitura. Então, mas assim, dependendo da prefeitura da cidade, para a universidade presencial estruturar. Qual o FABC, isso aconteceu um pouco também, mas nem tanto como você falou, porque o que você contou agora é mais ou menos o que os alunos da Univesp passam o tempo todo, Criou um polo novo, ele chega no polo, o polo não existe ainda e tal, é uma coisa que é natural para a EAD, mas aí entra a pergunta crítica que a gente fez, O modelo que o governo do PSDB, que está há quase 30 anos, implantou, Ele merece críticas no sentido de você abrir um vestibular para uma universidade presencial, inclusive, sem ela ter a estrutura mínima garantida. Eu acho que esse tipo de questionamento a gente tem que fazer sempre, Eu passei por isso, mas uma coisa a gente precisa deixar muito bem clara. Esse modelo, ele ficou insustentável. Ele é insustentável. Ele não tem mais capacidade gerencial. Com certeza. André, com você. Gente, já deu para perceber que eu sou mineira, Eu vim para cá tem 20 anos. 20 anos? 2001. 21 anos. Eu me formei na PUC de Minas Gerais, eu terminei o jornalismo e passei num trainee aqui em São Paulo e vim para cá. A visão de quem cresceu em Minas Gerais, das universidades de São Paulo, era como se fosse praticamente outro país, Quando alguma amiga, algum conhecido, isso era bem raro, falava, vou fazer FUVEST, era aquela coisa de uau, sabe? A gente sempre teve essa visão das universidades de São Paulo como sendo as melhores do país, Independente se era estadual, se era federal, mas se era em São Paulo, era coisa muito boa.
E eu acho que essa imagem continua, independente do ranking real ou não. Quando você perguntar para as pessoas assim, de cabeça quais que elas acham que são as melhores universidades do país, provavelmente elas vão citar a Universidade de São Paulo. Eu acho que tem uma coisa que qualquer governador novo vai precisar fazer, que é dar uma olhadinha nas renúncias fiscais. Eu lembro que eu olhei isso em 2018 e são muitos milhões de reais em renúncias fiscais de empresas que não necessariamente estão devolvendo isso de alguma forma para o Estado. E se a gente está falando de ICMS, que financia a educação, a gente precisa olhar para a renúncia fiscal. Eu acho que tem muita coisa aí que precisa ser revisitada, porque esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação. Quanto à educação EAD, eu acho que foi uma coisa que veio para ficar, tende a crescer, justamente porque ela pegou, em grande parte, um público que não tinha acesso à educação tradicional universitária. Mãe solo, que não tem rede de apoio, pessoas com deficiência, que têm muita dificuldade de mobilidade, pessoas com deficiência sensorial, que às vezes não têm condições de ficar numa sala com muita gente. São muitos casos dentro de um, né? E no momento em que essas pessoas tiveram acesso, eu espero que seja caminho sem volta. Então, por mais que seja um modelo mais barato, também não pode ser um modelo que opera no mínimo, né? A gente tem que dar condições para que esse modelo entregue a melhor educação possível para essas pessoas, para que esse preconceito, inclusive, que existe contra a EAD, ele possa ir diminuindo, que a gente possa ter um corpo bacana de professores. Vocês me falaram, quando vocês me ligaram, né, da dificuldade que o aluno tem, às vezes, quando ele tem que tirar dúvidas, tem monitores de determinadas áreas que é muito difícil de contratar, porque eles ganham muito mais no mercado privado. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que direcionar melhor o investimento, porque esse segmento veio para ficar e ele não pode ser o patinho feio da parada, né? Muito antes, pelo contrário, já que ele conseguiu incluir tantas pessoas que antes não tinham acesso ao ensino superior, porque agora é virtual e elas podem fazer isso de casa, a gente tem que investir nisso para que a qualidade também seja equiparável com as universidades que são presenciais. Exato. Andréia, só fazer um parênteses, né, muito interessante dentro dessa questão do respeito da educação à distância, né? Eu acho que a pandemia ela vai quebrar um pouquinho esse paradigma. Porque imagina a situação, né? Hoje você vai participar de uma entrevista de emprego, você faz uma entrevista pelo Zoom, o seu recrutador te oferece uma vaga para trabalho remoto, home office, e questiona a qualidade da educação à distância, né? Então, na verdade, assim, você está sendo selecionado, vai trabalhar num home office, ou seja, um trabalho à distância. Então, assim, de certo modo, a gente está quebrando essas barreiras. Eu acho muito importante começar a ter essa visão, bem legal. Exatamente. Meu marido mesmo, ele ia todo dia para o escritório, agora ele está indo 2, no máximo 3 vezes por semana. Teve gente do lugar que ele trabalha que mudou para a Bahia. Então, agora, e trabalha igual, né? E trabalha mais, eu né? acho que é um caminho sem volta, né? Exato. E aí, na verdade, é até bom vocês comentarem sobre isso, vocês me dão uma deixa de um ponto que a gente também vai estar abordando bastante ao longo dessa semana, que é justamente isso, né? O preconceito contra o estudante EAD. Aí eu queria entrar agora numa parte que, para nós, ela é muito cara, e aí também vou ver se eu dou uma girada na roda também, ver se a Ivani, a Ellen, a Isabel, que estão aqui, elas querem também comentar sobre isso, porque qual que é a situação hoje do estudante EAD de universidade pública, né? Seja estadual, seja federal? Como que está a nossa vida, o nosso ensino hoje, né? O estudante, ele é matriculado em um polo que é mantido por uma prefeitura, né? Esse polo, ele dá a infraestrutura obrigatória para ele poder fazer uma prova presencial, o laboratório de informática, alguns têm uma biblioteca, mas que raramente tem os livros técnicos, né, a biblioteca mais geral. Geralmente, os estudantes de licenciatura, eles acabam até tendo um material melhor para consultar, mas da engenharia da computação, raramente você encontra material em bibliotecas municipais, né, e, quiçá, nas próprias das universidades, né, não é muito simples, que é uma leitura técnica, cara e recente, né, então você tem essa dificuldade. Mas o estudante EAD, ele hoje, ele não consegue se equiparar, ele não consegue ter o status de estudante pleno que o estudante presencial tem. O que eu quero dizer com estudante pleno? O estudante do ensino presencial hoje da USP, Unesp, Unicamp, ou mesmo dos IEFs que foram criados agora, e das outras federais, quando ele ingressa na universidade, se ele é de baixa renda, ele já é de cara apresentado ao programa de assistência estudantil. Então, ele pode solicitar moradia, ele pode solicitar bolsa alimentação, ele pode pegar uma bolsa que algumas universidades chamam de atividade,
ou bolsa estágio, que na verdade é um trabalho que ele desenvolve em algum desses departamentos que falta funcionários, né? Então ele cuida da recepção, ele cuida da entrada da biblioteca, enfim, essas atividades que as universidades presenciais têm, né? Esse aluno ele pega essa bolsa de 200, 300 reais, que ajuda ele faz lá, cumpre 8, 12 horas por semana, e tem um trabalho lá que com algum valor, e esse dinheiro, ele vem do programa de assistência estudantil daquela universidade pública, né? E estudante que vem de outros estados, vem de longe, conseguem até a moradia para estar lá. Isso é uma coisa consolidada, né? Nenhuma universidade pública hoje, presencial, não tem esse tipo de programa. Isso é uma coisa. A outra coisa, o estudante presencial, também no segundo, terceiro ano, se ele quer fazer uma iniciação científica, quer desenvolver um projeto de pesquisa, ele procura um docente daquele assunto que ele tem afinidade, aquela matéria que ele é craque, e fala, eu quero desenvolver uma pesquisa com você e tal. O professor inclui ele no programa e um tempo depois ele consegue até a bolsa, porque o professor vai lá, vai na FAPESP, no CNPq e consegue a bolsa de iniciação científica, né, as famosas bolsas de IC, né, que o aluno também ele pode receber, então um outro valor que ele consegue receber da universidade enquanto ele está estudando. E, além de tudo isso ainda, o estudante de universidade pública, ele consegue votar para reitor, né? As eleições, elas são questionáveis, né? Cada uma tem os seus problemas, mas, em geral, ele tem direito a votar para reitor, para diretor de centro, para coordenador do curso dele, e ele também pode votar e ser votado para participar dos conselhos universitários, né? O conselho gestor que cada universidade tem. Então, o estudante presencial pleno, ele tem direito a tudo isso. Para resumir a história, tudo que eu acabei de descrever não são direitos consolidados para o estudante EAD. O estudante EAD, ele não tem acesso hoje a nenhum programa de assistência estudantil, nenhum tipo de bolsa, nenhum tipo de programa de combate à evasão estudantil, certo? Assim, não é que ele é bloqueado de participar de um programa de iniciação científica, mas como, por exemplo, no modelo da Univesp, a Univesp não possui docentes de cadeira. Quer dizer o quê? De cadeira é aquele cara que é especialista numa área. Então, eu não tenho o docente de cálculo, o docente da área de inclusão na educação, o docente da área de criptografia na computação, o engenheiro físico especialista, sabe? Eu não tenho essas cadeiras, né, que são tradicionais na universidade pública. Eu tenho apenas alguns docentes que são gestores. Coordenador de curso, coordenador de projeto de integrador, coordenador de monitoria, sabe? E só esses caras, os docentes hoje da Univesp são eles. Então, não são docentes que vão me orientar se eu quiser me especializar em alguma área de programação, de criptografia, eu sou aluno de computação, por exemplo, certo? Ou algum aluno de educação, eu quero me especializar em educação especial. Eu não tenho um docente de educação especial para me orientar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir até a USP, Unesp, Unicamp, UFABC, UFSCar, falar, oi, eu sou aluno EAD da Univesp, do polo Unicel Sapopemba, lá na periferia de São Paulo, ou sou do polo Muriti da Serra, lá de alguma cidadezinha no interior de 10 mil habitantes, mas eu gostaria de fazer IC, será que o senhor me aceita? Aí esse docente vira para mim e fala assim, mas espera aí, a Univesp tem programa de IC, ela tem uma pró-reitoria, uma secretaria de IC para assinar os documentos e tal, enfim. Quando ele faz a primeira pergunta, eu falo, é a mesma situação do estudante pobre que tem que subir vários degraus para ele chegar igual ao estudante que tem condição. O estudante EAD, quando ele fala oi, boa tarde, ele já tem que quebrar 20 barreiras para ele se equiparar ao estudante do presencial. Né? Essa é uma discussão que ela é pouco colocada, ou ela não é colocada hoje no debate de educação brasileiro, porque o debate sobre EAD, eu sempre falo que ele é o Voldemort. É aquela que não deve ser citada. Você não vê debate sobre EAD em nenhum tipo de discussão hoje, seja Conselho Estadual de Educação, seja assembleias e congressos da POSP, seja os congressos e setoriais de educação dos partidos. Não tem. Tudo que eu acabei de colocar para vocês, e desculpe pela fala longa agora, mas é para vocês entenderem como é um monte de tema que não estão em pauta. Então aí, qual seria a pergunta? Como trazer para a pauta? Né, como trazer esses temas e essas demandas do estudante EAD para a pauta hoje, seja a pauta política, a pauta da LESP, seja a pauta da Secretaria de Governo do Estado, de Educação, Desenvolvimento, que é onde a Univesp está debaixo, ou mesmo as secretarias de desenvolvimento regional das prefeituras. Que, por exemplo, a prefeitura que oferta o meu polo, ela poderia ofertar uma bolsa
ela poderia ceder o tablet que ela comprou para o aluno do ensino fundamental também para o aluno da Univesp. São 30 alunos, às vezes, em algum polo. Mas não é pensado, né? Aqui em São Paulo mesmo, teve o grande programa de tablets da pandemia que a prefeitura do Covas comprou, e os mais de 5 mil alunos da Unicel não são citados, eles não fazem parte do sistema municipal de educação, embora a Unicel seja uma organização municipal. Então, desculpa por alongar, mas eu acho que é importante colocar, tipo, com esse contexto, né, de exclusão, como fazer para nós que somos dessa categoria de estudante EAD sermos incluídos e sermos efetivamente considerados nas políticas públicas de expansão do ensino superior, seja em relação à assistência estudantil, seja a área acadêmica, seja mesmo a área de transporte, que a gente também tem problema. Vou começar com o Lucas também, depois passo para o André. Leandro, eu acho que assim, ó, o ponto principal é fazer da exclusão a inclusão. Esse é o ponto principal. E como que você faz isso? Absolutamente através de iniciativas que vocês estão fazendo. Diálogo, representatividade. Então não adianta. O primeiro fator é ter representatividade, união e representatividade. Segundo fator, levar para o diálogo. Você só consegue resolver um problema a partir do momento que você tem conhecimento que ele existe. Então a gente não consegue resolver nada que a gente não sabe que existe. Então, a partir do momento que você tem representatividade, leva para o diálogo, você está incluindo o assunto em pautas importantes, em fóruns importantes, como vocês estão fazendo agora. Então, este é o principal fator. Trazer a representatividade para dentro de um diálogo. E eu tenho certeza que quando a gente olha a importância, a relevância do ensino à distância e da própria universidade, vocês irão receber, de certo modo, a atenção de pessoas que às vezes você nem dimensiona, né, que vão se importar com esse tema. Porque, cara, a gente está falando de uma universidade que tem características muito peculiares e totalmente inclusiva. 62% dos alunos da Univesp é do sexo feminino. Você não tem isso em nenhuma outra universidade. Você não tem nenhuma universidade. 60% de vocês tem renda média de 3 salários mínimos. Então, assim, é totalmente inclusiva. E realmente a gente percebe a relevância dela dentro do nosso Estado. E toda a discussão ela tem que ser pautada em função do diálogo. Essa é a base de toda a discussão. Chegou na parte que eu gosto, que é como chamar a atenção para uma causa, né? Eu me acorrentei na frente da STJ, né? Por causa do rol taxativo lá, junto com outras mães. Então, disso aí eu entendo um pouquinho. Eu acho o seguinte, para a gente ser ativista e a gente conseguir, de fato, atenção para uma causa, tem vários caminhos, né? Tem o caminho do lobby, né? Vai lá nos deputados, apresenta. Aliás, eu não duvido que metade dos deputados que estão hoje na Lesp nem sabem da existência da Univesp. Eu não duvido, de verdade. Vocês têm que se apresentar para essas pessoas, né? Outra coisa importante que acontece geralmente em época de eleição é grandes organizações que têm causas muito nobres, fazem carta compromisso e mandam para os candidatos que eles acham que têm mais chance de ganhar e fazem aqueles candidatos assinarem aquilo, se comprometer, tirar foto, segurar naquela cartinha. Eu acho que seria uma ótima saída para vocês, fazer uma cartinha compromisso com o que vocês acham que é importante para vocês conseguirem nos próximos anos e procurar os principais candidatos de cada partido e fazer com que eles assinem isso, inclusive os candidatos ao governo, né? Para que a gente tenha um compromisso, né? Para que a gente tenha um compromisso deles de que a Univesp vai estar sendo vista, né? E vocês fazendo isso também, os novos deputados que vão entrar, se não sabem que existe, vão passar a saber que existe, vão se informar a respeito, porque infelizmente ainda tem um desconhecimento muito grande, né? A questão também da Univesp não ser uma universidade física, não está aquela coisa ali, aquele campus que as pessoas podem ver, muita gente não fica sabendo mesmo. Então a gente tem que falar a respeito, a gente tem que falar com quem está lá na Lesp, tem que falar com os candidatos a governador, para que se faça esse compromisso com a Univesp para os próximos 4 anos. E eu acho que o melhor caminho para vocês é isso, é abordar os que têm mais possibilidade, os que já estão eleitos, fazer uma carta compromisso, conversar com cada um e continuar falando a respeito, para aumentar, crescer as redes sociais de vocês, para que as pessoas fiquem sabendo da existência dessa potência que é a Univesp. Não, com certeza, mas assim, a minha pergunta é, no ponto de vista de considerando que, se eleitos, do ponto de vista de frente de trabalho na Lesp, vocês acreditam como que a Lesp
poderia ajudar a Univesp? Criando um GT de EAD, ou... Porque qual é a dificuldade que a gente teve nesse mandato? A gente chegou a fazer contato com alguns deputados eleitos para tentar pautar a Univesp. E a gente viu a dificuldade. A gente viu realmente aquela barreira de você chegar na presidência da Comissão de Educação e o presidente que está lá é esse deputado que, por exemplo, não faz a menor ideia da realidade nossa. E, eu tenho tantos problemas com a educação básica, eu não vou colocar na pauta agora essa EAD, essa universidade da EAD. Tipo, mal ele sabe o tamanho que nós somos, né? Mal ele sabe quantos milhares de paulistas são impactados por essa política ou pelos problemas dela. Então, era mais nesse sentido que eu tinha colocado, mas assim, antes de passar de volta para vocês, eu quero rodar um pouquinho aqui, que já está chegando perto das 8 horas, eu queria ouvir aqui. A Isabel também está com a câmera aberta aqui, a nossa vice-presidente de licenciaturas. Se você quer dar uma boa noite já, fazer uma pergunta, falar alguma coisa, eu vou fazer uma rodada agora e depois passar para ele de volta. Então, Isabel, a Ellen, o Douglas, o Gabriel, o Félix que está aí, o Paulo, quem quiser aí, se já estão já liberados aqui, só abrir e falar. Se alguém que está assistindo a live quiser fazer alguma pergunta, tem a ferramenta de levantar a mãozinha, ela pisca para mim aqui, aí eu libero o mic para vocês também. Mas Isabel, ela aí quiser falar, depois o Douglas. Olá, eu sou a Isabel. Eu estou um pouco fora dessa realidade do estudante EAD, porque eu já tenho 3 outras formações, já tenho pós, então estou aqui na faculdade de EAD, mas não sou exatamente o aluno típico da EAD, né? Então, mas eu gostaria de saber de vocês o que realmente a gente poderia fazer para ficar na mídia, como a Andrea falou, e a gente realmente precisa disso, porque até dentro da própria faculdade, com os próprios alunos, é difícil isso, porque um aluno nunca quer compartilhar o conteúdo do outro, então ele acaba dificultando isso pra gente, né? Porque a gente pede para um aluno de um grupo, compartilha essa live aí que vai ajudar a gente, que não sei o quê. Não vou compartilhar, não quero me meter nisso. O pessoal tá mais preocupado com o próprio umbigo do que resolver isso. O ano que vem já vou sair, não vou continuar aqui, então o que eu vou ficar fazendo? Para que eu vou tentar ajudar o resto? É muito difícil você fazer o pessoal pensar fora da caixa, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Legal. André, se você me permite... Espera só um pouquinho, Lucas. Na verdade, eu vou rodar para vários falarem, e aí eu volto para vocês. Tá, só para a gente não se perder no assunto, tudo bem. Tá. Ellen, quer falar? Boa noite, gente. Boa noite, Lucas, André. Boa noite. Então, eu gostaria de bater mais nesse ponto, mais uma vez. Qual que é a proposta, pelo menos uma ação efetiva de cada um de vocês em relação à assistência estudantil? Assistência, permanência estudantil, ao menos uma ação. Certo. Douglas? Pessoal, boa noite. Sejam aí muito bem-vinda, Andréa e também o Lucas. Assim, muito feliz pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor, ajudaram demais. E assim, contem com a gente também, né? A gente vai contar com vocês, que vocês continuem falando da Univesp na campanha de vocês, que procurem aí nas cidades que vocês têm apoiadores, né? Como que está o polo? Se possível, assim, sabe, separar algumas propostas para a Univesp, seja a criação do campus, propostas de assistência estudantil, seja aí exigir concurso público para a instituição, enfim. Mas a minha fala é mais para agradecer mesmo. A gente entrou em contato com muitos candidatos e aí muitos não compareceram, não quiseram participar, outros, né, foram empurrando, alguns até que eu já estudei, e assim, conversar sobre educação não é um tema tão popular, né? Eu até conversei, assim, comentei que político gosta de visitar a casa de amigo de assessor, churrasco e festa de bairro, né? E ainda mais educação à distância. Então, assim, muito obrigado mesmo pela disposição de vocês. Foi uma aula, assim, para a gente muito importante. Eu espero que esse diálogo continue. E boa sorte na campanha de vocês. Obrigado. Paulo? Não estou te ouvindo. Tá mudo, Paulo. Tá mudo, só um chiadinho que tá o teu aí. Não, então, beleza. Então tá. Só ver aqui se mais alguém aqui te pediu, eu acho que não.
Manda de volta, então. Pode falar primeiro, Lucas, depois a André. Ótimo. André, eu vou até pedir licença, né? Porque eu acho que eu vou falar em nome de nós dois, um comecinho aqui. Muito importante, eu acho que a gente falou de representatividade e de reconhecimento, né? Reconhecer a importância, a existência e a importância tanto da própria universidade como da educação à distância no geral, né? E vocês têm duas pessoas aqui conversando hoje com vocês que estão completamente interessadas no assunto, na causa, no objetivo de vocês. No objetivo. E nós somos pessoas que nós estamos em prol de colaborar com a nossa sociedade por causas dignas e nobres. Por causas dignas e nobres. A gente não está aqui pelo churrasco do amigo, bater nas costas do outro, ir na festa junina do parceiro, dar um cargo para um, dar um cargo para outro. Não, a gente está aqui existem dois tipos de político. Aquele que tem interesse e aquele que quer transformar realmente a sociedade. E vocês estão falando com duas pessoas aqui que não têm interesse nenhum. A gente quer realmente, de fato, transformar a nossa sociedade. Esse é um ponto que eu gostaria de abordar. O segundo ponto é em relação à estrutura, né? Estrutural. A gente não está aqui para prometer nada. Eu não prometo nada. Eu me comprometo a ajudar. Eu assumo um compromisso de fazer o meu melhor em função das causas que eu acredito. Eu não faço promessa. Eu assumo, e obviamente é uma questão de compromisso mesmo. Mas quando vocês analisam a estrutura da educação à distância, calma aí, eu tenho um aluno, não tenho aluno? Eu tenho conteúdo, eu tenho professor, eu tenho, de certo modo, a estrutura, seja ela em polo ou não. O que eu não tenho? Eu não tenho a burocracia da gestão da universidade. Então, o que causa toda essa exclusão é a burocracia das universidades paulistas, a burocracia da gestão dela. Porque o resto tudo do processo, todos os elementos do processo já existem. E não tem um porquê haver essa exclusão, principalmente relacionada a bolsas, relacionados a acesso à iniciação científica. Não tem o porquê isso não ser abordado e incorporado em sinergia com as outras universidades. Não existe razão para a qual, a não ser basicamente o isolamento em função da burocracia natural do sistema. É isso que precisa ser quebrado. Então, essa discussão precisa ser levantada. Obviamente, a gente sabe que quando a gente estruturar, né, quando isso for estruturado, você vai precisar capitalizar esses recursos, a instituição como um todo. Isso é um trabalho do Estado. É um trabalho das pessoas que estão dispostas ali a lutar pela educação de São Paulo. Então, assim, o único conselho que eu dou para vocês é que, de fato, analisem as pessoas que realmente importam com causas dignas dentro da nossa sociedade, causas transformadoras. Ninguém está aqui trazendo um diálogo vazio, vago, apresentando uma candidatura. Não, a gente está aqui porque realmente a gente acredita e quer mudar a sociedade que a gente vive. A gente quer ser relevante na sociedade que a gente vive, assim como vocês. Vocês estão aqui porque vocês também querem ser relevantes e transformadores dentro da sociedade que vocês vivem. Então, busquem pessoas que também queiram e compartilhem esses mesmos objetivos que vocês. Perfeito. Andréia? Gente, a minha causa principal é a educação inclusiva, né? Por um motivo muito simples. Meu filho de 14 anos e todas as pessoas que eu conheci ao longo desse caminho. Meu filho atualmente está matriculado numa escola municipal. Ele passou a vida inteira em escolas especializadas, exclusivas, particulares. Não foi alfabetizado, não aprendeu grandes coisas. Em um ano de vinhedo na rede pública, ele está sendo alfabetizado, está aprendendo de verdade, porque tem professoras capacitadas, tem uma professora de educação especial muito boa, tem a sala de AE, que é o atendimento educacional especializado no contraturno, funcionando direitinho. Então, a gente vê que quando tem investimento, as coisas funcionam. Desculpa, meu cachorro está tentando abrir a porta. Coisas que acontecem quando a gente faz live, né, cachorro? Vem cá. Voltando, meu filho está na rede pública. Quando tem investimento, as coisas funcionam. E eu acho que a questão da Univesp é que ela surgiu e cresceu muito rápido, e aí ficou naquele ritmo de vamos trocar a roda com o carro andando, porque cresceu rápido demais. E aí os problemas surgiram porque acho que as pessoas também estavam aprendendo a fazer, né? É a sensação que dá. Ninguém imaginava que uma universidade EAD poderia crescer tanto num nível de ter pessoas de outros estados fazendo também. Os problemas começam a surgir e aí você tem que ir pensando nas soluções para os problemas enquanto está tudo rodando ao mesmo tempo. Eu gostei muito do que o Lucas falou de não fazer promessa. Eu acho tão engraçado, às vezes as pessoas chegam nas minhas redes
quando eu abro aquela caixinha no Instagram? Quais as suas propostas? Qual é o primeiro projeto de lei que você vai fazer? Primeiro que eu acho assim, já tem projeto de lei demais. Se a gente conseguisse que eles fossem cumpridos, né, que a lei que a gente já tem, que ela funcionasse de verdade, aí já seria maravilhoso, não precisa de mais projeto de lei. Segundo, diálogo, gente. Tem muita coisa que um deputado estadual consegue fazer com emenda, por exemplo. Destinar emendas para instituições que fazem um trabalho bacana. Então, se vocês conseguirem parlamentares que entendam a importância da Univesp, vocês mostrem quais são os problemas ou quais são as questões mais urgentes e como que esse parlamentar poderia ajudar, já é meio caminho andado também. A gente está super disposto aqui ouvindo, eu também estou aprendendo, né? Eu acho que a educação inclusiva ela é a ponta do iceberg, assim, de todas as questões que estão envolvidas na educação, porque a educação como um todo, se não está boa, a educação inclusiva também não vai funcionar. E aí a gente passa por questões de financiamento, por questão de capacitação de professores, é muita coisa junta. Mas se a gente tem pessoas que estão dispostas a entrar na Assembleia Legislativa para dialogar de fato sobre educação, eu acho que vocês podem conseguir muita coisa sem precisar de projeto de lei, né? Simplesmente no diálogo, às vezes com uma destinação de uma emenda, alguma coisa já faz uma diferença muito grande. Com certeza, eu acho que realmente esse é o caminho. A gente está chegando aqui no nosso horário, chegando no caminho final da nossa live. Antes de concluir só, eu queria perguntar aqui para a Luciana se ela está ouvindo a gente aqui. Se ela quiser abrir o mix ou dar um alô também, aproveitar a presença dela, acho que seria interessante. Está por aí, Lu? Você quer dar um alô? Se você quiser, pode abrir tua câmera e dar uma boa noite aí, antes de a gente concluir aqui, e de eu fazer a conclusão e passar para eles darem uma boa noite. Quer dar um alô, Lu? Eu acho que ela pode estar sem mic, mas se você abrir aí, eu abro para você, tá? Bom, então, assim, eu queria caminhar agora para o final. Realmente, assim, acho que foi um papo muito legal, né? Queria agradecer realmente ao Lucas e à Andréia. Com certeza, tipo, tem muito mais tema, né? Tem muito mais coisas ainda ligado ao contexto da Univesp que podem ser conversadas, né? A gente ainda, ao longo da semana, a gente vai com outros candidatos entrar um pouco mais no detalhe das prefeituras, né? Da gestão dos polos fantasmas, os polos que deixaram de existir, porque a gente teve até situações em que o polo fechou porque o prefeito perdeu o mandato por desvio de verba, corrupção envolvendo verba do polo, né? Então, são casos que já aconteceram. Quando você tem uma realidade de 300 e tantos polos espalhados pelo estado, 300 e tantos municípios com polos, tudo acontece, desde corrupção até propriamente o polo desaparecer por inanição, sabe? A gente tem situações em que a fundação que cuidava do polo fechou, tudo bem, a fundação pode fechar, não tem problema, mas o polo continua existindo. Mas aí a prefeitura não passou para outra fundação, ou não passou para outra secretaria. Então tem cidade pequena que é a Secretaria de Obras que cuida do polo, porque não tem Secretaria de Educação na cidade, sabe? Então, o estado é grande, você não tem um modelo consolidado, você não tem um projeto de lei estadual que regulamenta a criação de polos, não existe o cargo, né, a carreira de coordenador de polo EAD, não existe. Né? O coordenador de polo, às vezes, ele é a esposa do prefeito, um parente, um cargo de confiança, ou o cargo que algum vereador sempre indica, né? Ou a própria diretora-geral de ensino, ela acaba sendo, por tabela, acumulando o cargo, ou seja, ela não tem tempo para cuidar do polo, porque ela já cuida de todo o ensino do município. Então, assim, são diversas realidades que a gente vai estar colocando, né, na mesa aí para debater com os outros candidatos que vão estar chegando. Então, eu queria agradecer demais a presença do Lucas e da Andréia aí topando abrir essa semana. A gente está aprendendo a fazer live também, aprendendo a fazer entrevista. Eu espero que tenha sido tudo bem. Me desculpa se eu falei muito ou se eu cortei vocês, né? Mas a ideia é ir adaptando aos poucos. Os outros alunos aqui são mais tímidos, é sempre assim. É difícil fazer o estudante EAD falar também nas lives. A gente lê muito do que eles mandam nos nossos grandes grupos. Mas é difícil fazer o estudante abrir a câmera, vir e conversar. Mas eu acho que é legal a gente estar aí melhorando aí o que a gente está fazendo. Deixar o convite para todos de que ao longo da semana vamos ter live todas as noites, né? Então, amanhã a gente conversa com a Mariana Conte, que é a vereadora de Campinas pelo PSOL, e é pré-candidata ao governo do estado pelo PSOL, e também com a Amanda, que é da UP, né, pré-candidata a deputada estadual, a Amanda, que já participou do DCE da UFABC,
né, e agora milita pela Unidade Popular. Na quarta-feira, o ex-governador Márcio França vai conversar com a gente às 6 da tarde, um pouco mais cedo, e depois, às 7h30, a gente fala com os candidatos a deputado Julinho Fusari e o Renato Batista também. Na quinta-feira, o ex-deputado estadual, que concorre novamente, Simão Pedro, do PT, e a Marina Elou, que é deputada na legislatura atual pela Rede, conversa com a gente, e a sexta-feira, o encerramento da semana, com o ex-prefeito, candidato ao governo, aí, líder de pesquisa por enquanto, o Fernando Haddad, né, que também topou conversar com a gente, né, e para falar um pouquinho sobre EAD, UAB, né, sobre a experiência da expansão da UAB também, vai ser um debate interessante. Então, fica a todos aí o convite para estar participando. Vou abrir aqui mais um minutinho para o Lucas e para a Andréa dar o boa noite, e a gente já encerra. Então, Andréa e depois o Lucas. Gente, eu queria agradecer. Antes dela falar, deixa eu falar uma coisa. Então, vamos fazer a live direito, já que estamos aprendendo a fazer a live, então já queria pedir para vocês curtirem o nosso perfil aí nas redes para dar uma força, né? Repete o que Sim, exatamente. Obrigado pelo lembrete, né? @DCE Univesp, aqui no Telegram e no Instagram, são os perfis do DCE para vocês estarem seguindo. Os alunos aqui que estão acostumados com os grupos, vocês viram que a live hoje ela foi diferente, né? Ela não foi uma live de grupo, ela foi uma live aqui no perfil do DCE, justamente porque é uma live que está recebendo convidados externos, né? Então é diferente um pouquinho das lives internas que a gente faz. Então sigam o canal também, porque o canal vai estar trazendo outras informações que nem sempre saem em todos os grupos, tá? Então, agora sim, passar a palavra para André e depois para o Lucas. Gente, aproveitando, eu queria pedir desculpa, porque eu não sei Telegram. Assim, de todas as redes, eu tenho canal no YouTube, Instagram, eu não tenho Telegram. Eu tenho ele instalado, mas eu não sei mexer no Telegram. Então, vocês me desculpem aí os perrengues no início. Mas, Lucas, para começar, adorei te conhecer. Você é um cara sensacional, tem uma cabeça ótima. Eu estou impressionada com a sua memória de números. Eu sou de humanas, é bem mais difícil para mim. Mas, gente, diálogo sempre aberto. Eu acho que educação é o pilar mais importante que a gente tem, né? Nenhum país cresce e diminui seus índices de violência, principalmente, sem investir em educação. E eu sinto que o que tem acontecido aqui é exatamente o que eu falei antes. Eu acho que a Univesp foi uma experiência inovadora, cresceu muito rápido, e aí depois que cresceu muito rápido, começaram a ver os problemas que surgiram com o crescimento muito rápido, né? Problemas de algumas coisas de gestão, algumas coisas relacionadas a questões que estão faltando para os alunos. Então, a gente precisa ter esse canal aberto de diálogo, e eu espero que vocês saibam que vocês têm esse canal de diálogo comigo, e foi muito bom participar com vocês hoje. Contem comigo sempre. Meu zap, acho que vocês têm, né? Se não tiver, a gente providencia. Obrigado, Lucas. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite. Falar sobre educação é algo que eu realmente eu amo falar sobre educação, eu vivo a questão educacional, porque eu vim de uma família muito simples e só cheguei aqui na frente de vocês, só estou vivendo esse momento hoje na minha vida por causa da educação. Foi a educação que transformou minha vida, que fez com que eu rompesse todas as barreiras que apareceram na frente. E eu faço questão de que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive, tá? André, um prazer gigantesco, adoro ouvir esse sotaque mineiro, você não tem noção, isso me lembra a minha adolescência, a minha infância em Minas Gerais, é algo que realmente traz muito afeto para mim. Foi um prazer te conhecer. É muito importante saber que existem pessoas olhando por diferentes necessidades dentro da nossa sociedade. Isso me admira, me orgulha muito, tá? Ver o seu trabalho, parabéns mesmo, você é merecedora de absolutamente tudo que surgiu na sua vida e tudo que você conquistou até hoje, tá? Em relação à própria universidade, pessoal, conversem com todos os candidatos, cobrem todos os seus candidatos, não aceitem promessas, não aceitem conversas vagas, não aceitem, porque vocês são merecedores de muito mais do que isso, tá? Vocês realmente são agentes de transformação da nossa sociedade, em função da educação. E nós vamos juntos, de fato, mudar o nosso país, estudando, transformando isso em trabalho e, consequentemente, transformando num país melhor, num estado melhor, onde a gente possa realmente aí deixar um legado para as futuras gerações aí. Muito obrigado por tudo, gente. Tenha uma ótima semana de palestras para vocês e uma ótima semana dentro do lar de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Super obrigado, então.
Valeu, Lucas, valeu, André, boa noite para vocês, tá? Um bom descanso, obrigado pela atenção. A gente aqui tem que partir, que a gente tem uma outra live da Univesp agora às 8h15, que é o tema que está pegando, que é a volta das provas presenciais nos polos, né? Então, esse é onde está desabando o mundo para o aluno, porque realmente, só para vocês terem conhecerem um pouquinho da realidade, né? Depois de 2 anos, como eu falei mais cedo, a Univesp retorna agora às provas presenciais, mas qual que é o problema? Não existem respostas para perguntas elementares como: eu mudei de estado, eu não consigo viajar para o polo agora, eu estou automaticamente jubilado? Parece que sim, só que a Univesp não responde, porque o aluno não pode mais vir ao polo, e tipo, ele vai ter direito a fazer a prova à distância? Não sabe, né, porque agora, e qual que é o problema? Por que isso ocorre dessa forma? Questões de papel e caneta, né, de leis. Como o governo federal revogou o decreto de emergência de calamidade pública, a universidade fica obrigada a voltar com as provas presenciais. Ela deixa de ter base legal para poder continuar aplicando a prova à distância como está sendo. Então, ou seja, a irresponsabilidade do governo federal de ter removido esse decreto antes da hora fará com que muitos alunos da Univesp que estão com 10 em todas as disciplinas, né, com notas altas em todas as disciplinas até agora, evadam do curso, alguns faltando um semestre. Porque ele mudou de estado, mudou de cidade, né, porque por causa da pandemia, e por outro detalhe também, a Univesp, ela tem essa vantagem, ela tem 400 polos, mas também, como eu falei, a maior parte dos nossos problemas, eles são administrativos. Não foi aberto o processo de transferência de polo, e nem o processo de prova em trânsito. Então, o aluno, às vezes, ele se matriculou no polo de São Paulo, agora ele está morando em Marília, ele está morando em Ribeirão Preto, tem um polo lá. Ele poderia fazer a prova junto com a turma que vai fazer prova lá no dia. Mas a Univesp não abriu essa questão gerencial, administrativa, para que esse aluno não evada do curso. Então, eu falo, são os debates que a gente tem que tocar e que a gente vai tá correndo. Eu falo que, como eu falei para vocês no começo, a gente tem que discutir muito para se colocar no mesmo nível do aluno presencial. E a questão que a gente quer jogar em debate depois disso é sobre: é realmente necessário prova em polo? Será que não se pode já pensar em graduações com todas as atividades sendo à distância, de forma que você consiga incluir mais alunos e que você consiga obter uma taxa de formatura muito maior no ensino público, né? Será que vale a pena você ter uma universidade pública à distância que ingressa 10 mil alunos e forma 700? Forma, às vezes, menos de 10% de todos que ingressaram? Não sei, são questões que a gente deixa em aberto, né, para serem pensadas e para que as políticas de ensino superior, que espero que se a André esteja eleita e o Lucas eleito na próxima legislatura, eles também pautem esses temas para a gente debater a Univesp aí, lá na LESP, na Comissão de Educação e também nos outros espaços que forem abertos. Tá? Então, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado aos diretores do FPR que participaram. Tá, e aí a gente se vê, então, amanhã 7h30 da noite, a segunda live com a Mariana e a Amanda. Então, aguardo todo mundo, todos vocês aqui no canal @DCE Univesp, aqui no Telegram, para a gente continuar, tá? Então, boa noite a todos, até a próxima. Até mais, pessoal, boa noite. Pessoal, também vou nessa. Qualquer coisa, manda lá no grupo.